aqui o que estava preparado para compartilhar uma mensagem de Shabbat. Quantas vezes a gente... Não é fake não, depois pode checar. Quantas vezes a gente prepara alguma coisa, imaginando que vai se enfrentar uma determinada situação, aí está em loco, na situação, completamente diferente. E aí, o que a gente faz? Mantém o que a gente preparou, mas seria talvez completamente desarticulado. É como se a gente fosse querer dar um abraço afetuoso a alguém que está espumando de raiva. Ou como a gente fosse querer dar uma lição de moral a alguém que está, assim, vindo para um carinhoso diálogo. Às vezes não funciona. A gente aprende que a gente deve se preparar para o Shabat já no término do Shabat anterior. E por isso a gente tem o estudo da Parashá já desde sábado à noite, para depois na segunda renovar, quinta-feira, valorizando até nosso minyan com o estudo da Torá, e a gente chega então no Shabat com a Parashá estudada. E estudada com um tema, com dois temas, com alguns insights. E aí, de repente, tudo aquilo que a gente pensou que ia ser um insight fabuloso, não funciona. Então, aí, qual é o recurso? Pensar em outra parte da Parashá. Felizmente, a Torá é ampla, rica, aberta. Só que, quanto tempo às vezes a gente tem para remodelar nossos caminhos? Às vezes a gente não tem tempo nenhum, muito pouco tempo. E aí eu queria remodelar, pegar uma outra parte da Parashá. A Torá não estava o livro na minha mão. Eu podia pegar ali do celular, mas ia ficar feio, né? Ia ficar inapropriado abrir a Parashá no celular. O livro não estava na minha mão, ali do lado. Então, quando às vezes a gente tem que remodelar, procurar uma nova temática, está pensando, mas será que esse é o caminho certo? Nada como buscar alguém para consultar. Quando vocês viram que eu saí aqui um pouco, fui cochichar com o André, com o Razan André, não foi para falar nada da liturgia, nada do cântico, foi para me certificar. Se aquilo que eu estava pensando de novo da Parashá estava correto, porque eu não estava consultando. E aí, ele deu uma saidinha e checou para verificar se estava certo. E aí o que eu queria falar da Parashá ainda não é nada disso, mas valeu a experiência. Quando a gente tem que remodelar alguma coisa, dar um novo foco, uma nova direção, nada como poder contar com alguém que possa nos orientar. Seja para o que for na vida, seja para qual instância que acontecer. Um dos personagens que a gente lê da Torá, Yosef, estava sozinho. Quantas vezes a gente está sozinho? E se a gente está sozinho, o problema se avoluma, cresce e se intensifica. Se encontra alguém, talvez não tenha resolução imediata, talvez sequer tenha resolução, mas a chance, a probabilidade de ter alguma resolução aumenta. E se não uma resolução, só o fato de poder contar com alguém já é fabuloso. Por isso o judaísmo é extremamente comunitário. É estar junto, é se unir. E vamos pensar um pouquinho. A gente tem muitos motivos para, às vezes, não ter comunidade. Chuva é uma delas. Obstáculos, transtornos. E aí vamos pensar num outro personagem da Torá que tem um xará aqui na sinagoga. Quando o nosso povo enfrentou uma chuva, quer dizer, não foi nosso povo, ainda não era o povo judeu, era a humanidade, enfrentou uma chuva, a gente tem na Torá um exemplo, que é dado por Noé, Noah. O que ele fez? O que Noé fez? O que Noé fez quando teve a chuva? Construiu uma arca. A arca é o abrigo comunitário. Quando a gente tem, às vezes, um obstáculo, e a chuva representa, nesse caso, um obstáculo, um transtorno, uma dificuldade, a tendência na dificuldade é
Step back, dá um passo para trás e se afasta. A história da Torá nos ensina justamente o contrário. Construa algo que vai nos abrigar, vai nos proteger. Voltando agora à minha consulta sobre a Paraxá. Yosef tem um sonho. E ele pergunta, que sonho é esse que eu sonhei? E ele é retrucado, que sonho é esse que você sonhou? O primeiro sonho de Yosef, vamos parar um pouquinho. Sonhar a gente diz que é bom. Legal, sonha, levanta, alavanca, realize seus sonhos. O primeiro sonho de Yosef levou ele para onde? Para o poço. O primeiro sonho dele trouxe uma trágica, terrível consequência. Uma realidade no subsolo, escondido, vendido como escravo. E aí depois ele ainda foi jogado no calabouço, uma queda após a outra, poço para o calabouço. E ele continua sonhando. O sonho novo que ele tem leva ele para onde? Isso. Ele se torna o sujeito mais poderoso do grande império da época, que era o Egito Antigo. Depois do faraó, que era uma descendência determinada, hereditária, ele era o todo-poderoso, graças ao seu sonho. Então, sonhar é maravilhoso. Nem tanto. Depende de como a gente sonha, o que a gente faz com o sonho, qual a motivação do sonho. Às vezes o sonho é um delírio. Às vezes o sonho gera arrogância. Essa arrogância, esse delírio de Yosef, jogou ele para baixo. O segundo sonho foi calcado no entendimento da realidade. E não foi para o propósito dele, foi para o propósito de compartilhar a interpretação do sonho no entendimento da realidade com todos. Isso alçou ele para um lugar muito grande, muito alto e poderoso. A gente está chegando perto da festa de Hanukkah, a gente está chegando perto do final do ano civil, 2024, quando tem uma renovação, seja das luzes, seja do virar das folhinhas do calendário, a gente pensa, quantos sonhos, quantos sonhos. Sonhos que ficaram, sonhos que virão. Vamos pensar, qual é o nosso sonho? O que a gente faz com o nosso sonho? Qual o delírio do nosso sonho? E qual o elemento factível do nosso sonho? Para onde o nosso sonho pode nos levar? Para baixo? Ou pode nos alçar por uma conquista compartilhada? Mas, às vezes, para que a gente fale ou pense no sonho, é preciso compartilhar o sonho. Não é só a Torá que a gente consulta, é o sonho que a gente compartilha. E que isso nos traga shalom. Shabbat shalom. Então, vamos continuar com Barehu.